Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 13 de 5 de 2020 e continuando o capítulo 4, no grupo 3, nós vamos concluir os módulos 25, 26 e 27. Continuando o capítulo 4 sobre as reformas religiosas, nós vamos ver então nesse módulo a reforma anglicana, alguns interesses e conflitos do Henrique VIII versus a Igreja Católica, tá? Vale lembrar que o Henrique VIII, ele então era um dos grandes reis que se destacaram nessa época, tá? Ele vivia sobre o governo e o regime do absolutismo inglês. No caso da Inglaterra, esse movimento reformista contra a Igreja Católica vai partir então da interferência pessoal do próprio Henrique VIII em relação às divergências com a Igreja Católica. E aí nós temos então um grande conflito, né, do surgimento da Igreja Anglicana, que vai ser o impasse na vida sentimental matrimonial do próprio Henrique VIII. Ele é obrigado a assumir o trono inglês, né, mas casando com a viúva do seu irmão, para poder perpetuar o trono. Ele não queria casar, né, com a Catarina de Aragão, sua cunhada. E a igreja não queria dar o divórcio, a Igreja Católica. Ele não gostava disso, ele não gostava da cunhada dele como esposa, porque o grande amor da vida dele era a Ana Bolena. E ele tinha filhos com ela, e ele tinha medo de os filhos dele não então serem reconhecidos. Então esse foi o grande impasse para poder haver a grande discórdia entre o Henrique VIII e a Igreja Católica. Como a Igreja negou o seu divórcio, o que ele fez? Disse que iria fundar então uma igreja que aprovasse o divórcio. A Igreja Católica o excomungou. Foi aprovado então um ato de supremacia, que instituía um rompimento formal com a Igreja Católica. Considerava o Papa chefe de um governo estrangeiro agora, portanto não deveria intervir nos assuntos ingleses e fundava uma nova religião, chamada de anglicanismo, cujo chefe seria o próprio rei. Então a gente vê aí uma grande represália do Papa também. Foi o que aconteceu a excomungão, né, do Henrique VIII. Ele foi excomungado. Aí, posteriormente, né, a gente vê que só vai depois assumir o trono, né, a Elizabeth I, depois da morte da Maria I. Ambas eram filhas do Henrique VIII com a Ana Bolena. Esse período durou aproximadamente 45 anos, tá? E o anglicanismo foi muito importante para a utilização de estratégia e para fortalecer a monarquia na Inglaterra. Temos aí alguns dos princípios do anglicanismo, que era o celibato voluntário dos religiosos, eles não seriam obrigados a pertencer à igreja, eles teriam toda a liberdade para escolher ser ou não ser sacerdotes, a valorização do sacramento, do batismo e da Eucaristia, a condenação a culto e às relíquias, a ênfase da pregação somente, baseado na Bíblia. E por fim, a tão querida, tão desejada e tão sonhada, o divórcio, né? O divórcio que o Henrique VIII então disse que deveria haver a formalização desse divórcio aos olhos de Deus perante a Igreja. Algumas consequências das revoltas protestantes a gente viu no mapa, né, dos módulos anteriores. Então, em toda a Europa, como está citado aí para vocês, a Igreja Anglicana ficou mais evidente na Inglaterra e, posteriormente, na sua colônia, né, que foi os Estados Unidos. Bom, e aí a gente vai começar um novo módulo, 26 e 27, que fala um pouquinho da Contra-Reforma. Então, quem vai ser e vai praticar a Contra-Reforma? A própria Igreja Católica não vai aceitar as ideias e ideologias protestantes. E a gente vai ver, então, alguns desses conflitos.
Os irlandeses também passaram a se dividir em dois grupos rivais. Os protestantes ingleses temiam algumas rebeliões desses católicos ingleses. E aí tem alguns desses movimentos, né? Como está descrito aí no mural feito para homenagear as vítimas do Domingo Sangrento. Que o Domingo Sangrento, como eu mencionei para vocês no módulo anterior, então foi o ato, né, da igreja, na realidade, castigar as pessoas que eram protestantes. No Explore Mais, aí no livro de vocês, na apostila, vocês têm uma indicação, né, para ouvirem a música do YouTube. E aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Ouçam a música e depois a gente vai discutir na aula ao vivo. Seguindo a Contra-Reforma, nós temos então o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento? Então, foi uma assembleia convocada pelo Papa, tá? O Paulo III, que reuniu várias lideranças religiosas católicas da época. O principal objetivo desse encontro era discutir algumas reformas para poder fortalecer o poder da Igreja e combater o avanço do protestante. Bom, não teve tanto êxito, porque senão a Igreja Protestante, as igrejas protestantes não estariam aqui. Mas foi um momento que a Igreja Católica viu que era necessário também reaver alguns conceitos. Chegando ao final do Concílio de Trento, foi estabelecido então que a base para a educação cristã das crianças e dos jovens seria o catecismo, conhecido por muitos, tá? Essa formação então iria construir seminários e escolas cristãs para propagar o catolicismo. O Concílio de Trento também organizou o Index Librorum Prohibitorum, ou seja, esse index era o quê? Todos os livros, é um catálogo de todos os livros que eram proibidos, que as pessoas não poderiam ler, nem então propagar as histórias desses livros ou os estudos desses livros. Vou lembrar um pouquinho vocês. Quando nós aprendemos sobre o Galileu Galilei, lembram? Então, as publicações do Galileu seriam proibidas pelo Index, né? Do qual a igreja não autorizou todos os seus novos conhecimentos, tá? Então, todas as pessoas que estivessem sido julgadas seriam julgadas e condenadas pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Igreja Católica, aonde então pagaria por alguma pena. Lembram? O Galileu Galilei, ele ficou condenado pelo Tribunal do Santo Ofício e ficou proibido de publicar suas teses. O Tribunal do Santo Ofício condenou ele à prisão perpétua. Esse Tribunal do Santo Ofício está representado aí para vocês na imagem da apostila, tá? Aonde eram condenados todos os hereges. Muitos deles eram queimados, eram enforcados, decapitados, tá? No caso do Galileu Galilei que eu citei anteriormente para vocês, ele era amigo de infância, né, do então Papa, né, que havia se tornado. Então, por esse motivo, ele não foi condenado à morte, e sim à prisão perpétua. Mas a maioria das pessoas eram então condenadas, né? E a Inquisição era praticada sem dó. Por fim, depois da Igreja Católica perder muitos fiéis, ela começou a se reaver, se reinventar e ver que era necessário propagar a fé cristã por todos os países e por todos os lugares, não só mais na Europa. Quando começou o processo de colonização na América, o que acontece? Todos os membros da Igreja Católica viram a necessidade de trazer, então, padres, né, mais conhecidos como jesuítas, que iriam levar a palavra de Deus para outros lugares. Bom, aí a gente tem, no caso do exemplo da apostila, Companhia de Jesus, fundada em 1534, por Inácio de Loyola, um espanhol, né, que trouxe então com as missões para colonizar, né, a América, assim como os portugueses também. A gente tem o José de Anchieta, né? Então a gente vai observando que houve transformações
foi necessária se mudar algumas práticas da igreja, tá? Então, gostaria que vocês, então, refletissem um pouquinho e relembrassem que todo esse processo de transformação, né, de reforma protestante, foi sobre as práticas da Igreja Católica, tá? Daquela época. Agora vamos praticar. Como sempre, vamos realizar os exercícios de testes desses módulos, para depois a gente fazer a discussão e correção na aula ao vivo. Aguardo vocês. Separem suas dúvidas para a discussão da aula ao vivo e qualquer coisa, fiquem à vontade para consultar o material do Infinito do Coque.